Ora então, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal do Infesta. Esta semana vamos abordar o final do campeonato de voleibol de séniores. O handball sénior está novamente muito próximo de chegar ao primeiro lugar e a equipa sénior de futebol adiou mais um jogo, a decisão de manter-se ou não na divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Pela negativa, os sub-19, com o resultado deste fim de semana, que foi um empate, ficaram arredados da luta por um dos dois primeiros lugares que dariam acesso à fase final de promoção à segunda Divisão Nacional. Como vê, temos muito com que falar. Espero que fique aí desse lado para ouvir mais um podcast do Infesta. E como sempre vamos iniciar pelo voleibol. As cadetes que viram o seu jogo adiado este fim de semana, as cadetes que iam defrontar o Fiens no passado sábado, o seu jogo foi adiado para a data a designar. A equipa do Infesta, que tem já o próximo jogo agendado para o próximo sábado, em Vila Real, onde vai defrontar no pavilhão do Desportivo de Vila Real, às 3 da tarde, o Sport Vila Real e Benfica. As séniores averbaram mais uma derrota nesta fase final dos primeiros classificados. O Infesta perdeu por 3-0 frente ao Clube Desportivo Fiens, a primeira classificada desta fase, a equipa que subiu à segunda Divisão Nacional. Os parciais de 18-25, 13-25 e 18-25. O treinador Ricardo Ribeiro, apesar de ter sido já uma vitória esta presença na fase final dos primeiros, estava um pouco descontente com a prestação das meninas neste campeonato. A equipa sénior de voleibol do Futebol Clube de Infesta perdeu 3-0 este fim de semana contra o Clube Desportivo de Fiens. A equipa esteve com muita dificuldade a nível do bloco devido ao aceleramento do jogo da equipa adversária, o que nos provocou um grau de dificuldade muito grande a nível defensivo. Quanto aos outros aspectos, a equipa até nem esteve muito mal. Teve muita dificuldade em fechar ponto, mas isso deve-se à eficiência da equipa adversária. No resumo do Campeonato Nacional da Terceira Divisão, a equipa esteve muito aquém em todos os jogos. Começou até razoavelmente bem no primeiro e no segundo jogo, depois disso nunca mais se encontrou. Espero que no próximo ano a equipa esteja muito mais acima em todos os aspectos. Parabéns, mesmo assim, para a equipa. Aí está o treinador Ricardo Ribeiro, um pouco descontente, depois do Infesta até ter entrado mais ou menos bem nesta fase final, acabou por depois averbar várias derrotas consecutivas, terminando assim na última posição com apenas 6 pontos somados. Relativamente a jogos, neste momento a equipa sénior não tem jogos agendados, de maneira que na próxima competição que a equipa entrar, daremos conta aqui no podcast. Passamos agora para o handball e antes de darmos a nossa volta habitual pelas equipas que estão a competir, vamos dar conta aqui de uma situação que se passou no encontro deste fim de semana de minis. O Infesta estava inserido num grupo em que a sua equipa de minis tinha como adversários o Desportivo da Foz e a equipa do Palmilheira, e no passado fim de semana a equipa do Infesta defrontou o Desportivo da Foz e o seu adversário tinha menos atletas para poder competir. À vez, cada atleta foi vestindo um colete e jogou pela equipa do Desportivo da Foz,
uma demonstração de valores destes meninos ainda jovens, que têm várias idades, desde os 5, 6, 7 anos até aos 10 mais ou menos. Portanto, uma demonstração de valores em tão tenra idade. Parabéns, meninos, e com certeza que os vossos treinadores e não só os vossos pais estão orgulhosos desta atitude. Passamos agora para os iniciados. A equipa de Paulo Renato Guimarães averbou uma derrota por 21-35 frente ao Futebol Clube de Gaia. Neste encontro em que Gonçalo Moutinho destacou-se com 9 golos marcados pelo Infesta, o Infesta que com este resultado mantém-se no último lugar deste grupo. O Gaia é o primeiro com 6 pontos, depois segue-se o Padroense e o Académico com 4 e finalmente o Infesta com apenas 2 pontos. O treinador Paulo Renato Guimarães deixou o comentário à partida. No sábado defrontamos a equipa de sub-16 do Gaia numa primeira parte onde tivemos muitas dificuldades. Dificuldades estas que também se justificam um pouco com uma semana difícil de trabalho que tivemos por diversas condicionantes que acabam por ser normais nestas idades. Ao intervalo conseguimos corrigir, conseguimos trazer os nossos atletas para o nosso plano de jogo, onde até conseguimos vencer o parcial da segunda parte. Estamos já preocupados em melhorar principalmente a semana de trabalho para darmos uma boa resposta no jogo do próximo fim de semana. Mas também quando em toda uma época apenas temos uma semana de trabalho mais negativa, não há muito que apontar aos atletas, mas sim continuar a trabalhar de forma tranquila. Este é o treinador Paulo Renato Guimarães a falar sobre as dificuldades que tem tido na semana de trabalho com os seus atletas. No entanto, confiante que já no próximo jogo, frente ao Padroense, vai dar já uma boa resposta. Esse jogo está agendado para domingo, de manhã às 11 horas, no pavilhão municipal do Padrão da Légua, frente à equipa do Padroense. Passamos para os juvenis que não tiveram ainda encontro este fim de semana, mas que vão já ter o primeiro no próximo sábado às 11 da manhã. Tem encontro marcado para as 11 horas no pavilhão da Escola Fontes Pereira de Melo, frente à equipa do Boa Vista. O Infesta que, para além do Boa Vista, tem ainda o Santana neste grupo. A equipa de Júniores sofreu uma derrota por 28-20 na deslocação ao pavilhão Eduardo Soares, onde defrontou a Académica de Samamed. O Infesta que nesta partida teve em Diogo Costa com 8 golos e Pedro Machado com 7, os destaques por parte da equipa do Infesta. Este resultado que coloca a equipa de André Azevedo no quinto lugar com 12 pontos somados. O treinador André Azevedo, apesar da derrota, estava satisfeito com mais um jogo e mais uma hipótese destes miúdos evoluírem, uma vez que vão ser o futuro da equipa sénior de handball. Apesar de não sair do pavilhão satisfeito, obviamente, com o resultado, saí satisfeito com o desempenho dos atletas, principalmente pela sua atitude demonstrada ao longo de todo o jogo. Nesta fase do campeonato já não existem grandes consequências classificativas e por isso aproveitamos para treinar os atletas e prepará-los para o futuro, dando mais tempo de jogo a atletas mais novos, de forma a prepará-los para no futuro serem os próximos atletas da equipa sénior, do nosso clube, dando-lhes mais soluções e mais aprendizagem. E como lhes disse a eles, estes jogos desta fase do campeonato têm que ser encarados como uma oportunidade, mais um treino para aprendermos, para evoluirmos e sermos cada vez melhores para o futuro. E assim foi, nós temos aproveitado para criar situações novas, dar mais ferramentas aos atletas, mais soluções a nível de opções de ataque, de jogadas, de ideias de jogo diferentes. E este foi um jogo em que conseguimos trabalhar esses aspectos.
Relativamente ao jogo em si, uma primeira parte muito equilibrada, chegámos a estar a ganhar meio da primeira parte. A partir da segunda parte e a partir dos 40 minutos denotou-se cansaço na nossa equipa, muito cansaço, e com isso vem a falta de oxigênio no cérebro e a lentidão nas tomadas de decisões e algumas falhas técnicas, o que se deveu ao que resultou no resultado final do jogo. Aí está André Azevedo, apesar da derrota frente à Académica de Samamed, satisfeito com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com este escalão de júniores que, como se sabe, antecede à equipa sénior de handball. Os júniores que têm mais um jogo no próximo domingo no pavilhão municipal do Padrão da Légua vão defrontar às 5 da tarde a equipa do Gondomar Cultural. A equipa sénior de handball venceu o líder da classificação, o Lusitanos, por 27-23. Nesta partida, onde se destacou André Marinho, com 9 golos marcados a favor do Infesta, o Infesta acabou por conseguir chegar ou diferenciar apenas para um ponto a diferença de pontos que separava da equipa do Lusitanos. Neste momento, o Lusitanos tem 18 pontos ao líder, enquanto que o Gondomar Cultural e o Infesta seguem logo na perseguição com 17 pontos. O treinador Paulo Guimarães estava, obviamente, satisfeito com esta vitória. No fim de semana jogamos com o Lusitanos, que é o primeiro classificado da nossa série, e que antes desta jornada tinha 3 pontos de vantagem sobre nós. Era um jogo que tínhamos que obrigatoriamente ganhar para encurtar distâncias e mantermos na luta pelos nossos objetivos. Resumidamente, o jogo foi um jogo que nem sempre foi muito bem jogado, em que nós, acusando se calhar alguma ansiedade, não estivemos muito bem, ou não estivemos tão bem defensivamente como poderíamos ter estado. Acabamos por ganhar o jogo por 27-23. Aí está o treinador Paulo Guimarães, satisfeito, apesar de a equipa não ter estado 100% como ele gostaria que estivesse, mas estava obviamente satisfeito com esta vitória. Vitória essa que coloca, como eu disse, o Infesta a um ponto da equipa do Lusitanos de Santa Cruz e permanece aqui a hipótese de o Infesta nas próximas jornadas chegar mesmo ao primeiro lugar desta tabela classificativa. Neste momento faltam 3 jornadas para acabar. O Infesta tem 2 deslocações ao Vitória Sport Clube, já no próximo fim de semana, depois ao Afifense e na última jornada recebe o Gondomar Cultural, jogo esse que poderá ser decisivo nas contas finais desta competição. Enquanto que as equipas que estão mais próximas, portanto, e que ainda estão na luta por estes primeiros lugares, são elas o Lusitanos, o Gondomar Cultural, o Infesta e também o Estrela Vigorosa. Não convém descurar muito, embora seja mais difícil. O que é certo é que o Infesta no próximo fim de semana desloca-se ao Vitória de Guimarães, enquanto que o Gondomar Cultural desloca-se ao Estrela Vigorosa. Poderá aqui decidir neste encontro se a equipa do Vigorosa vai continuar ou não na luta por estes 2 primeiros lugares, enquanto que o Lusitanos à partida terá uma tarefa mais facilitada ao receber o Afifense. Nas jornadas seguintes teremos um escaldante Gondomar Cultural Lusitanos, enquanto que o Infesta desloca-se nesta jornada ao Afifense, e depois na última jornada temos o Infesta Gondomar Cultural, enquanto que o Lusitanos defronta o Estrela Vigorosa. Portanto, adivinham-se aí muitas decisões nas próximas jornadas, muitos espetáculos de handball, e como vimos há pouco aí em algumas imagens, o Infesta tem transmitido neste canal, no canal do Infesta em direto, os seus jogos, de maneira que são asseguradas para já
também as 3 próximas jornadas em direto para assistir ao nosso Infesta na equipa sénior de handball, que todos esperamos que consiga o apuramento para a 2ª Divisão Nacional. No próximo jogo, como eu disse, é no próximo sábado, às 3 da tarde. O Infesta desloca-se ao Vitória Sport Clube de Guimarães, no pavilhão municipal Arquiteto Fernando Távora, em Fermentões. Vitória Sport Clube, Infesta. Passamos agora para o futebol, neste caso futebol de 5, 7 e 9, e vamos começar pelo futebol de 5, onde os sub-8 sofreram uma derrota por 8-1 na deslocação ao Lavrense. Nesta partida, onde, e como nós temos vindo a referir, é o escalão mais jovem deste clube, com meninos de 4, 5, 6 e 7 anos a defrontar muitas das vezes meninos de 8. O Infesta perdeu mais uma vez frente ao Lavrense. O treinador Paulo Oliveira deixou o seguinte comentário à partida. Como já havia falado em comentários anteriores, terei sempre como referência as semanas de treino e pode-se dizer que os meninos, semana a semana, jogo a jogo, têm vindo a mostrar evolução e sabendo de antemão que o trabalho que é desenvolvido em treino, posso mudar por satisfeito, porque jogo a jogo e semana após semana os meninos têm desenvolvido competências que até então não tinham. Aí está o comentário de Paulo Oliveira acerca do jogo dos sub-8. Adiante, a equipa de sub-9 não jogou neste fim de semana, terá jogos só no próximo fim de semana. Os sub-10 venceram o Inter de Milheiros por 8-3 e os sub-10-11 venceram a equipa do Dragões Sandinenses por 3-2. O treinador da equipa do Infesta, João Morgado, deixou o seguinte comentário à partida. Ora, nesta jornada recebemos o Dragões Sandinenses, que se encontrava em primeiro lugar nesta fase do campeonato. Um jogo que ditou uma vitória para nós por 3-2, num jogo extremamente bem conseguido, não só pelo resultado, mas acima de tudo pela qualidade de jogo, pelas saídas de bola que temos treinado ao longo da época, a saírem perfeitamente bem. E pronto, e depois o habitual em termos de entrega, de vontade, de espírito de sacrifício. Os miúdos nunca falham e pronto, estão de parabéns. Foi sem dúvida o melhor jogo da época. Gostava também de realçar a atitude que os nossos jogadores demonstraram depois do apito final, rapidamente a confortarem os adversários. E pronto, são este tipo de valores que a gente também tenta transmitir aos miúdos na formação. E pronto, é bastante prazeroso vê-los a pôr em prática. Aí está o comentário do treinador João Morgado acerca desta vitória épica sobre o Dragões Sandinenses por 3-2. Os sub-11 perderam em casa com o Pedrouços por 3-2. Os sub-12 foram até o Coimbrões e venceram por 2-0. E os sub-13 continuam a sua caminhada triunfal sem derrotas e voltaram a vencer, desta feita ao Rio de Moinhos, por 2-1. O treinador António Casemiro deixou o seguinte comentário ao encontro. Este fim de semana jogámos contra o Rio de Moinhos em casa, o primeiro jogo da segunda volta. Foi-nos difícil, o adversário jogou bem, criou-nos muitas dificuldades, mas conseguimos novamente impor o nosso futebol, impusemos o nosso estilo, a nossa agressividade sobre a bola e conseguimos o resultado de 2-1 a nosso favor, quando ao fim da primeira parte nós já estávamos a perder 1-0. O adversário aos 23 minutos marcou-nos um golo, pegamos um bocadinho em contrapé, não estávamos a contar. Mas a segunda parte nós entramos com garra, com determinação e conseguimos dar a volta ao resultado a nosso favor. Aí está as palavras do Mr. António Casemiro, que esta equipa de sub-13 venceu o Rio de Moinhos e, como eu disse há pouco, continua invicta no primeiro lugar desta tabela classificativa. Relativamente ao próximo fim de semana, temos os seguintes encontros, todos eles agendados para sábado.
Os sub-8 recebem no Parque de Jogos Manuel Ramos às 10 horas a equipa do Varzim. Os sub-9 jogam fora, jogam em Lousada, frente ao Lousada, no complexo desportivo daquela localidade. Jogo esse agendado para as 12 horas. Os sub-10 também jogam fora, jogam no estádio do Oliveira do Douro, frente à equipa do Oliveira do Douro. Os sub-10-11 este fim de semana folgam. Os sub-11 também jogam fora, jogam no complexo desportivo de Rio Tinto, às 10 horas da manhã, frente ao Sport Clube Rio Tinto. E no futebol de 9, os sub-12 jogam no estádio Moreira Marques, jogam em casa, à 1 da tarde com o Trofense. E os sub-13 têm mais um jogo fora, desta feita às 16 horas, também no sábado, no Complexo Esportivo Rosa Conceição, frente à equipa do Ringue. Prosseguimos para o futebol de 11. A equipa de Masters sofreu uma derrota por 2-0 frente ao Ribeiras. A equipa do Infesta, que até entrou bem neste campeonato, não tem encontrado os melhores resultados e agora encontra-se na 7ª posição com 23 pontos, já a 9 do líder, que é o Gondim Maia. No próximo fim de semana, a equipa do Infesta recebe em casa a equipa do Lousada, jogo que está para já agendado para as 19h15 no Parque de Jogos Manuel Ramos, Arroteia. A equipa de iniciados sub-14 averbou a primeira vitória nesta fase final dos campeões da 2ª Divisão Distrital, ao vencer no terreno do Castelo da Maia por 4-1. A equipa de Ricardo Granja esteve a perder ao intervalo 1-0, mas na segunda parte deu a volta e conseguiu vencer por uma margem larga de golos. O treinador Ricardo Granja deixou o seguinte comentário à partida. Jogo com duas partes completamente distintas. Na primeira parte, o Castelo da Maia é mais forte, com mais posse de bola, a jogar mais tempo no nosso meio campo, também ajudados por um vento forte que se fez sentir durante todo o jogo e que na primeira parte nos empurrou sempre para perto da nossa baliza e que tornou todas as bolas paradas em momentos sempre algo perigosos, mas para além desse fator, nós também tivemos algumas dificuldades em ter bola, a nossa organização ofensiva não foi tão forte como queríamos, as transições não estavam a ser agressivas e isso acabou por fazer com que ao intervalo estivéssemos a perder por 1-0. Na segunda parte, assumimos que tínhamos que querer mais o jogo, tínhamos que ser mais agressivos, tínhamos que lutar e correr mais com o adversário e até porque as condições climatéricas, o vento ia ajudar-nos, ia estar a nosso favor, portanto tínhamos que ir em busca de um resultado mais positivo e acabou por acontecer. Marcámos logo no primeiro minuto da segunda parte, fizemos o golo do empate. Passado pouco tempo foi um jogador do Castelo da Maia expulso e acabámos por aí ainda assumir mais o jogo e ter mais controle sobre o jogo. Fizemos o 2-1 e depois o Castelo da Maia veio com tudo para tentar o empate e acabámos por fazer o 3-1 e o 4-1 e penso que fomos uns justos vencedores. Se na primeira parte o Castelo foi ligeiramente mais forte, na segunda parte nós fomos bem mais fortes e acaba por o 4-1 expressar aquilo que foi o jogo e uma vitória justa da nossa parte e a qual já procurávamos há algum tempo. Nesta segunda fase ainda não tínhamos conseguido, mas conseguimos e da melhor forma e com inteira justiça. Estas são as palavras do Mr. Ricardo Granja após esta vitória por 4-1, a primeira do Infesta nesta fase do campeonato. O Infesta que, apesar desta vitória, mantém o último lugar com 3 pontos, os membros do Varzim, que entretanto foi suspenso desta competição. No próximo fim de semana, a equipa de Ricardo Granja tem o jogo agendado para domingo de manhã no Parque de Jogos Manuel Ramos, frente ao Leixões, jogo esse agendado para as 10 horas da manhã. Passamos agora para a equipa de Sub-15 que venceu na deslocação ao terreno do Padroense por 2-1. A equipa de Manuel Oliveira terminou assim em beleza
este campeonato, ao fim de 30 jornadas, onde abrevou 15 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Terminou no 9º lugar da classificação com 49 pontos. Quando ainda faltavam cerca de 10 jornadas para o fim, o Infesta ainda teve ali alguma hipótese de lutar pelos primeiros lugares, mas algumas partidas menos conseguidas por parte da equipa do Infesta, principalmente com as equipas do topo da tabela, acabaram por esfumar esse sonho de conseguir chegar a um dos 2 primeiros lugares da classificação. No entanto, o objetivo foi alcançado. Parabéns à equipa de Sub-15 que conseguiu garantir a permanência na primeira divisão distrital. Passamos agora para os juvenis, onde a equipa de Sub-16 perdeu 1-0 com a equipa do Varzim no passado domingo de manhã. O Infesta que, apesar depois desta derrota, encontra-se agora na 5ª posição com 7 pontos. Viu o seu adversário ultrapassá-lo, uma vez que o Varzim passou a somar 9 pontos e encontra-se ali no grupo dos segundos classificados, juntamente com a Cira da Maia e com o Custóias. Esta equipa do Infesta que vai folgar neste próximo fim de semana, tendo o próximo jogo agendado apenas para o dia 29 de maio, onde vai defrontar a equipa do Lavrense. A equipa de Sub-17 despediu-se deste campeonato com uma goleada por 5-0 frente ao Vila. 2 golos de Pedro Fernandes, um de Afonso Freitas, outro de Duarte Silva e outro de Rodrigo Fernandes. Foram os autores dos golos que fizeram com que o Infesta vencesse a equipa do Vila por 5-0 e terminasse este campeonato na 13ª posição, somando 27 pontos. Infelizmente a equipa do Infesta não garantiu a permanência nesta divisão. Na próxima temporada os Sub-17 vão competir na 2ª divisão distrital. No entanto, e apesar disso, a treinadora Paulo Oliveira deixou conta de que a equipa, a partir do momento em que ele pegou na equipa, melhorou consideravelmente e os resultados estão à vista. O último jogo da série, com a descida já consumada, contra um Vilanovense, aquilo que seria um adversário direto na luta pela permanência. Um jogo já livre de qualquer stress e qualquer pressão sobre o resultado ou pontuação, acabou por soltar a equipa por completo, desinibir por completo a maior parte dos atletas que jogaram com o prazer e com a felicidade e a alegria que o jogo de futebol lhes traz e deve trazer. Fomos tremendamente superiores em todos os momentos e em todos os processos. Um Vilanovense que também acaba por ser um digno vencido, porque também batalhou e criou-nos algumas dificuldades nos momentos ofensivos por parte do Vilanovense. No entanto, os jogadores estavam de tal forma desinibidos que fizemos um jogo exímio. Dou-me muito por satisfeito por, ao final destes meses, após ter pegado na equipa a meio do campeonato, acabar com uma qualidade de jogo tão superior, que creio que em alguns comentários de alguns atletas nem eles próprios poderiam conseguir vir a desempenhar. Em jeito do balanço, infelizmente acabamos por não conseguir salvar, assegurar a permanência na primeira divisão. De qualquer forma, pessoalmente, falo a nível pessoal, enquanto treinador, desde que peguei na equipa acabo por me dar por satisfeito minimamente. Primeiro porque acabamos por ter 5 vitórias contra os 5 últimos classificados, ou seja, dentro das 6 equipas que descem, sendo uma delas nós, acabamos por ganhar aos adversários que seriam mais diretos a competir connosco.
acabamos por fazer muitos bons jogos, falhando em alguns momentos na concretização, que acabou por ser aqui um bocadinho o calcanhar daqueles deste grupo. Mas, no entanto, acabo por fazer um balanço tremendamente positivo de final de época, fazendo um comparativo entre a primeira volta e a segunda volta. Há seguramente um déficit positivo de pontos, de exibição, mas, acima de tudo, realçar que o grupo acaba satisfeito, acaba com alegria, acaba com a felicidade de fazer aquilo que gosta e aquilo que o futebol deve e tem que proporcionar nestas idades. Está Paulo Oliveira, treinador da equipa de juvenis sub-17, a realçar que esta equipa do Infesta tinha qualidade mais do que suficiente para se manter na primeira divisão, mas que infelizmente os resultados não apareceram, principalmente na primeira volta. No entanto, a equipa está de parabéns por ter feito uma segunda volta brilhante, no sentido de que somam muitos mais pontos apesar da descida. O Infesta agora não tem jogos, provavelmente irá entrar numa taça complementar, que depois daremos conta desse sorteio. Passamos para os Júniores, onde os sub-18 perderam em casa no passado sábado, frente ao Leixões, por 2-0. Um encontro em que o Infesta viu assim o seu adversário ir cada vez mais, estar cada vez mais em primeiro lugar, a equipa do Leixões, e o Infesta agora vai, apesar de sofrer a primeira derrota, e está agora a 4 pontos do adversário com quem perdeu. Apesar disso, o Infesta tem um jogo a menos que o Leixões, portanto pode perfeitamente alcançar ainda esta equipa leixonense na classificação. O treinador Paulo Oliveira deixou o seguinte comentário ao encontro. Mais um jogo de preparação de um plantel daquilo que pode vir a ser a composição do plantel júnior da próxima época do Infesta. Um jogo contra um Leixões, uma equipa relativamente difícil, com atletas com individualidades de qualidade. Apesar disso, com dois estilos de jogos diferentes, o Leixões a procurar um bocadinho mais a profundidade e o jogo relativamente mais direto, enquanto que o nosso jogo um bocadinho mais de posse, mais de circulação de bola, mais jogo em apoio, acabando por ser um jogo mais equilibrado. Fez toda a diferença a hora da finalização. Normalmente diz-se que no futebol quem não mata morre. Acaba por acontecer um bocadinho isso, tendo nós tido várias oportunidades na primeira parte de poder marcar 2 ou 3 golos. Acaba por ser o Leixões a fazer 2 golos na primeira parte, em transições ofensivas, com bolas na profundidade, a atacar as costas da nossa defesa. De qualquer forma, mais uma vez dou-me por satisfeito pela entrega e pelo processo de jogo que conseguimos ter em campo, apenas falhando mais uma vez na concretização. Estas são as palavras do treinador Paulo Oliveira após este encontro frente ao Leixões, que o Infesta perdeu por 2-0. A equipa do Sub-18 do Infesta, que tem no próximo sábado novo jogo no campo do Aldeia Nova, às 14 horas, frente à equipa do Aldeia Nova. E agora passamos para os Sub-19, que empataram na deslocação ao Gondomar a 2 golos. A equipa do Infesta, que esteve a vencer com um gol de Tiago Martins logo aos 5 minutos. Depois André Neves, por parte da equipa do Gondomar, empatou a partida. Tiago Martins voltou aos 55 minutos a pôr o Infesta em vantagem, e já perto do final também André Neves fez o golo do empate para a equipa de Gondomar.
Gondomar. O Infesta que com este empate hipoteca praticamente e até matematicamente a hipótese de lutar por um dos 2 primeiros lugares. E ainda por cima teve uma derrota administrativa frente ao Lavrense por utilização indevida de um dos atletas, o que também obrigou a subtrair mais 3 pontos na classificação. Na próxima jornada a equipa vai terminar este campeonato na recepção ao Clube Atlético de Rio Tinto, jogo que está marcado para as 17 horas do próximo sábado. E chegamos aos séniores, que neste fim de semana empataram a 0 no jogo da segunda mão com o Grijó. Jogo esse em que o Infesta, na primeira parte, o jogo até foi bastante equilibrado, com oportunidades de ambas as partes, mas na segunda parte o Infesta dominou o jogo por completo. Aqui vemos alguns lances de perigo, principalmente os do Infesta, onde há alguns lances em que por mero azar a bola não entrou. Aqui João Ricardo, muito bem posicionado, acabou por não conseguir atirar a bola para o fundo da baliza, e depois aqui o remate de Moraes a passar pouco por cima da baliza do guarda-redes Fábio, e este foi provavelmente um dos lances mais de maior perigo que o Infesta teve, com Aroso a rematar à boca da baliza por cima, e mais daqui a pouco também um lance em que João Pinto aparece praticamente isolado e a tirar a bola, a não conseguir passar a bola por o guarda-redes Fábio. Aqui vemos mais alguns lances em que o Infesta teve muito próximo. Aqui está o lance de João Pinto, que não conseguiu passar por Fábio. No entanto, o Infesta foi a melhor equipa neste encontro, já o tinha sido também no jogo da primeira mão, e o treinador adjunto Nuno Roque deixou o seguinte comentário à partida deste domingo. Relativamente ao jogo do passado domingo contra o Grijó, a segunda mão do play-off de manutenção, sabíamos que podia ser um jogo decisivo. Quem ganhasse automaticamente conseguia a permanência na divisão da Elite, e quem perdesse desceria de divisão. Foi mais um grande espetáculo de futebol, as bancadas completamente cheias. O apoio dos adeptos do Infesta foi incansável durante os 90 minutos, e acho que esse foi um dos grandes motivos para a boa exibição que o Infesta fez. Acho que é unânime quem viu o jogo que o Infesta foi superior durante os 90 minutos. Entramos muito bem em campo, com logo uma oportunidade clara, a equipa serena, com bola, a dominar o jogo com bola, a conseguir encontrar espaço na estrutura defensiva do Grijó, sobretudo o espaço entre linhas, entre a linha média e a linha defensiva do Grijó, e foi muito por aí que conseguimos criar as oportunidades. No entanto, não conseguimos e fomos para o intervalo empatados. O início da segunda parte talvez tenha sido o nosso período menos positivo, mas não demoramos muito a voltar a atingir os níveis de agressividade e da intensidade que tivemos na primeira parte. Na segunda parte voltamos a criar oportunidades suficientes para ganhar, 3 ou 4 oportunidades de golo, inclusive uma aos 88 minutos clara de golo, mas foi assim o resumo do jogo. Criámos, jogamos bem, fomos melhores, mas não conseguimos fazer golo, e agora vamos ao terceiro jogo, e este sim decisivo. Caso haja empate, vamos a prolongamento, e se for preciso a penaltis. O nosso foco é conseguirmos ganhar o jogo, é trabalhar no máximo esta semana para conseguirmos o objetivo do clube e dar uma alegria aos adeptos do Infesta, que eles também merecem. Por último, volto a agradecer o apoio de todos os adeptos no passado domingo, e esperamos vê-los no último jogo contra o Grijó. Este é o Mr. Nuno Roque a apelar a todos os sócios e simpatizantes do Infesta que se desloquem
para apoiar o Infesta no próximo jogo. Jogo esse que é extremamente decisivo, e este sim é o último jogo desta série de 3, em que depois de 2 empates, quem vencer este próximo encontro vai manter-se na divisão de elite, quem perder vai descer à divisão de honra. Esperemos nós que seja o Infesta. Esse jogo já tem data, hora e local marcados. Será já no próximo sábado, dia 21 de maio, às 17 horas, portanto às 5 horas da tarde, no Complexo Desportivo de Gulpilhares, em Vila Nova de Gaia. Apelamos então aos nossos sócios e adeptos que se desloquem até Gulpilhares para apoiar esta equipa, esta jovem equipa do Infesta, que bem precisa de apoio, para arrumar de uma vez por todas com estas contas da manutenção e garantir essa manutenção mais do que merecida destes jovens atletas do Infesta. E assim chegamos ao fim a mais um podcast no canal do Infesta. Desde já agendar o próximo podcast para o próximo dia 24, portanto de hoje a 8 dias, esperando nós trazer a notícia de que esta equipa sénior de futebol tenha conseguido garantir a manutenção na divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Jogo, como eu falei, que já está agendado para o próximo sábado às 17 horas em Gulpilhares. Esqueci de referir foi que após o final dos 90 minutos, se caso persista o empate, haverá um prolongamento de 30 minutos, 15 minutos a cada lado, sendo que se continuar a persistir o empate, o jogo terá que ser desempatado através das grandes penalidades. Quanto ao resto, esperamos também que a equipa sénior de handball averve mais uma vitória em Guimarães, frente ao Vitória, para continuar a lutar também pela subida à segunda divisão nacional. Quanto a si, espero encontrá-lo de hoje a 8 dias, deste lado, desse lado sim, no próximo dia 24, com saúde acima de tudo. Boa noite, um abraço e até para a semana.